Glória a Deus. Abra comigo, meus irmãos, abram comigo a Bíblia de vocês, ou seus aplicativos, no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler 4 versículos, capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Falarmos um pouco do profeta Abacuque é interessante porque, se lermos esses 3 capítulos, 56 versículos, uma leitura de talvez meia hora, um pouco mais de meia hora, nós vamos ver detalhado aqui o cenário brasileiro, o que está acontecendo no nosso país. Que coisa interessante e triste. Mas nós vemos no livro do profeta que o nosso Deus interveio, que Deus não deixou passar batido a impunidade que estava acontecendo em Judá. Falarmos do profeta, né? Quem foi o profeta Abacuque? Nós temos pouquíssimas informações, quase que nenhuma na Bíblia. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que, dentre de alguns significados do seu nome, o significado hebraico do nome Abacuque é abraço. Então, quando nós pudermos nos abraçar, daqui a algum tempo, se Deus quiser, você pode chegar para o seu irmão e falar: me dá um Abacuque aqui, eu vou te dar um Abacuque. Olha só que coisa linda. É interessante esse nome, é interessante esse tema, porque justamente num período em que nós nos encontramos, parece que está tão distante o abraço, parece que está tão distante o contato entre irmãos, né? O contato físico, eu digo, mas nós jamais podemos perder a questão do amor, a questão do estarmos juntos, da unidade, da união, ainda que separados a 2 metros de distância, ainda que separados por máscaras, ainda que separados pelo Covid-19, nós não podemos esquecer que nós não podemos nos encontrar, né? Nós não podemos nos abraçar, mas, irmãos, o nosso Deus, este sim, está nos abraçando nesta manhã. O Espírito dele está neste lugar, a presença dele a gente sente que Deus está aqui, e eu espero que você sinta a presença do Senhor aí na sua casa também. Ele está te abraçando. Se nós não podemos nos abraçar, o nosso Deus está te abraçando nesta manhã, não tenha dúvida disso, e Ele vai continuar nos abraçando agora, através da sua palavra. Para entendermos e aprendermos um pouco sobre o contexto de Abacuque. Lembre-se lá na divisão dos reinos, quando virou norte e sul, no período de Judá, no reino de Judá, no período do reinado de Manassés. Manassés foi considerado o pior rei de Judá. Manassés, ele trouxe a idolatria para o meio de Judá. Manassés, ele levantou altares de adoração a Baal, a Moloque. Inclusive, ele sacrificou seus filhos a esse deus Moloque. Trouxe e levou o povo à adoração pagã, trouxe tudo de ruim que não prestava para o meio de Judá, para o povo de Deus ali, para aquele povo escolhido, separado por Deus. Ele como líder, levou o povo de Deus a se tornarem pagãos, a se afastarem dos caminhos do Senhor. Nós vamos ver que com a morte de
Manassés, seu filho Amon, ele assume o reino. Então nós vamos ver, algumas gerações já estão se passando aí, e Amon, ele não traz o povo de volta a Deus, pelo contrário, ele continua fazendo aquilo que desagradava o Senhor, andando nos caminhos de seu pai Manassés, mantendo e cultivando a idolatria no meio do povo de Judá. E aquele povo começa a perecer, se aprofundando cada vez mais, onde Amon acaba sendo assassinado por um povo que era contra esse movimento do rei, até porque a Síria naquele momento subjugava Judá, e havia um povo que era contra esse domínio assírio, e talvez aí nós vamos ver que Amon, ele compactuava com algumas coisas da Síria, que era um país idólatra, e aquela idolatria estava impregnando Judá. Assim Amon é assassinado, e Josias, bem novinho, assume o trono. E um certo dia, quando o sumo sacerdote Ilquias, sacerdote ali no tempo de Josias, ele está no templo, talvez procurando alguma coisa, faxinando por ali, ele encontra um rolo. E ao abrir aquele rolo, ele encontra o que? A palavra de Deus, o livro da lei. E quando ele leva o livro da lei para que o rei Josias ouvisse, Josias entra em desespero, porque ele tem um contato com a palavra de Deus, e ele entende através da palavra de Deus, que Judá estava afundada em pecado, e imediatamente Josias levanta um clamor. Josias começa uma restauração religiosa naquela cidade, naquele país. Ele destrói a idolatria, ele destrói os altares pagãos, ele acaba com qualquer movimento anti-Deus, qualquer coisa que fosse contrária a Deus. Ele aboliu, ele destruiu os altares pagãos, ele acabou com os sacerdotes pagãos, tudo que desagradava a Deus, Josias removeu de Judá. Houve uma grande reforma, houve um grande avivamento. Aquele povo pôde viver de perto os milagres de Deus, pôde andar de perto com o Senhor e ver como é próspero, como é feliz, como é contente aquele homem que anda nos caminhos do Senhor. Passa por dificuldade, passa por sofrimento, passa por luta, mas é feliz. Acontece que o rei Josias também, numa de suas empreitadas, nós vamos ver que agora nesse momento, a Síria está perdendo o poder. A Síria está num momento complicado, delicado. Judá está num momento delicado, porque a Síria, que dominava Judá, está perdendo o poder, porque pelas beiradas, a Babilônia, prestem bem atenção nesse detalhe, a Babilônia está chegando. A Babilônia está conquistando nações, e a Babilônia está se aproximando da Assíria. Este é o cenário, este é o contexto, muito provavelmente esse é o tempo em que Abacuque profetizou. Josias morreu, Josias morre, e a partir daí então, o povo regride, Judá regride, voltando novamente a adoração ímpia, a adoração pagã, tornando-se uma nação muito má, uma nação depravada. Eu quero dizer para você que a maldade humana existiu desde sempre. A maldade humana não é privilégio apenas da nossa geração. Se você acha, talvez essa seja uma geração muito complicada, muito perversa, pervertida, mas também em outros tempos houve situações assim. Regiões vassalas, subjugadas por outras nações maiores, como era Judá, eram vítimas constantes de impostos e ameaças. E nesse período Judá teve muitas crises internas. E que tipo de crise interna foi essa? Os cultos e os valores morais da fé pareciam ser extintos nos corações da pessoa, e o horizonte era cada vez mais sombrio. O povo estava cansado de ter que ir ao templo cultuar, e nós sabemos que hoje a geração brasileira de crente também está cansada das lives. Aliás, muitos aproveitaram que as igrejas estão fechadas, não agora, mas da época para trás, e já debandaram de vez. Então assim, o coração do povo de Deus, antes e hoje,
antigamente e hoje, tem se voltado a outras atividades, a outras coisas, que não as coisas de Deus. Mas naquele tempo também estava assim. A falta de emprego, a fome levava muitos a se matarem. Sabe, a fome, a falta de emprego levava muitos a atraírem seus próprios princípios em troca de conforto, em troca de abrigo, em troca de alimentação. Estão entendendo que as coisas estão muito iguais? O cenário de violência e injustiça social se agravavam cada dia mais perante o povo. Os versículos que nós lemos, capítulo 1 de Abacuque, dá a entender que Abacuque se sentia abandonado. E muitas vezes nós também nos sentimos abandonados. Mas existe ainda hoje aqui no Brasil, ao nosso redor, aqui em Osasco, pessoas que estão ainda piores do que nós. Pessoas que estão sofrendo ainda mais do que nós e com certeza clamando a Deus. Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou mostrar a impiedade do injusto aqui, a corrupção desse povo, e o Senhor vai ficar aí olhando sem fazer nada? Era esta a questão. Abacuque está questionando o Senhor. Entenda, questionando aqui com respeito, com amor, com tremor, porque ele sabia que ele estava diante de Deus. Mas aqui ele está questionando o Senhor. Até quando o pobre vai estar cada vez mais pobre e o rico oprimindo, subjugando os pobres? Até quando os corruptos estarão no poder, roubando sem serem impunes? Até quando essas coisas ruins irão continuar acontecendo? Até quando um vai matar o outro e nada vai acontecer? Até quando isso vai continuar? Iniquidade, violência. A iniquidade, ela quer dizer algo muito forte, é um pecado muito forte, né? Que a iniquidade quer dizer a desobediência deliberada e consciente dos mandamentos divinos. Violência, até quando eu vou ver violência? Violência aqui no hebraico quer dizer Hamas. Vocês devem já ter ouvido falar esse nome, Hamas, lá do mundo muçulmano. Que quer dizer o quê? Crueldade com envolvimento e derramamento de sangue. É atrocidade. Olha o cenário que Abacuque está mostrando a Deus. Senhor, o Senhor não está vendo pessoas morrendo, pessoas se matando talvez por um prato de comida? Vexame, contenda, litígio, frouxidão da lei. O juiz que se deixa ser comprado, o juiz corrupto, o ímpio que oprime o justo. Senhor, o Senhor está vendo, Deus, o Senhor está vendo tudo isso acontecendo, e até quando o Senhor vai ficar aí sem nos trazer uma resposta, sem nos sarar, sem nos salvar, sem nos cuidar? Esse é o nosso contexto aqui no Brasil também. Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo no Brasil, as pessoas que deveriam proteger o cidadão brasileiro são corruptos, e isso vem lá de cima para baixo. Um STF complicado, um STJ complicado, bandidos periculosos saindo pela porta da frente, estrupadores, bandidos, ladrão de banco, sequestradores saindo pela porta da frente da cadeia, condenados pela justiça, ou pela pseudo-justiça brasileira, saindo pela porta da frente da cadeia. Agora pais, mães sendo presos, cidadãos honestos sendo presos, cidadãos honestos querendo trabalhar sendo presos. Este é o cenário que nós estamos nos encontrando. Os hospitais, uma calamidade pública. E aí eu quero dizer aqui, eu sou capelão há mais de 20 anos, eu tenho andado por hospitais aqui em São Paulo há mais de 20 anos. Sempre existiu a calamidade. Temos funcionários na igreja que trabalham em hospital há quanto tempo? E sabe que sempre foi assim. Temos médicos e enfermeiros que sabem disso do que eu estou falando. Sempre faltou UTI, sempre faltou um monte de coisa. O Covid, essa pandemia, só veio escancarar isso. Só veio escancarar e mostrar quantos milhões de reais ao longo dos anos foram desviados da saúde brasileira, da saúde pública, da educação. Os professores sem condições de dar aula, as escolas sem condições de dar merenda, as escolas sem condições de muita coisa. Por quê? Cadê o dinheiro da educação do Brasil? Foi desviada, está no bolso de alguém. E aí esses políticos corruptos, bandidos da nossa nação, quando são presos, 2 meses depois vão para casa com uma tornozeleira.
Isso quando não vão, né, para Miami, para Londres, não sei para onde desfrutar. E assim vai, esse é o cenário do nosso país. E muitas vezes nós nos colocamos, né, Senhor, Deus está vendo isso. Nós questionamos, nós podemos também questionar a Deus. Você pode questionar Deus, você pode colocar seus desejos, suas súplicas diante do Senhor, mas entenda que você está falando com Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado quando questionamos o nosso Deus, mas nós também podemos questionar Deus. Normalmente, no texto bíblico, os profetas, eles trazem o recado de Deus para o povo, né? Assim diz o Senhor. Então, Deus fala com o profeta e o profeta fala com o povo. Mas é interessante que nós vamos ver no livro de Abacuque o quê? É Abacuque indo a Deus. Olha, Deus, nós estamos passando por esta situação. A violência, a injustiça, a corrupção. O teu povo está subjugando o teu próprio povo. O teu povo está maltratando, está matando, está fazendo o próprio seu povo sofrer. E o Senhor vai ficar olhando isso daí sem fazer nada? Abacuque vê o povo se afundando, Abacuque vê o povo sofrendo, e ele vai levar isso para Deus. Senhor, é o teu povo, somos o teu povo, e nós podemos falar isso com o Senhor. Deus, somos o teu povo, e estamos padecendo aqui. Por isso que a lei enfraquece, né, o versículo 4. E é interessante nós vermos que isso tocou o meu coração, ao ler o comentarista dizer o seguinte: a lei aqui tem dois significados, está fundamentada em dois contextos. Primeiro, que a lei de Deus, a Torá, o Pentateuco, ali os 5 primeiros livros da Bíblia, é a revelação da vontade de Deus para o seu povo. Só que a Torá, ela também ditava regras de como se viver na sociedade. A lei enfraquece seria o equivalente aos nossos dias a dizermos que o Brasil está essa bagunça porque a Bíblia foi esquecida, porque a Bíblia deixou de ser obedecida. É a mesma coisa que dizer assim: a Bíblia não serve para nada. A Bíblia serve para quê? Para ficar de enfeite em algum lugar lá da minha casa. Alguns ainda deixam, né, aberto no Salmo 91, mas nunca leu o Salmo 91. Outros simplesmente deixam a Bíblia por ali. Outros têm 10, 15, 20 Bíblias em casa, mas não sabem onde está nenhuma. A Bíblia no Brasil foi esquecida. A palavra de Deus foi esquecida no nosso país. Obedecida, então, faz tempo que a palavra de Deus não é obedecida no Brasil, mesmo entre as igrejas evangélicas brasileiras. Não observam a lei de Deus, não exercem a justiça. Os corruptos aqui prevalecem, os pobres são oprimidos, a corrupção aumenta, bandidos são endeusados, os movimentos contrários à palavra de Deus ganhando cada vez mais força. E aí eu pergunto: nós como povo de Deus, o que temos feito? As igrejas individualistas preocupam-se somente com os seus membros, somente com os seus dizimistas. Eu não estou preocupado com o outro, eu não estou preocupado com a sociedade, eu estou preocupado com o meu. Eu estou preocupado em manter a minha estrutura, uma estrutura fantástica que eu tenho aqui, e o resto eu não estou preocupado. É assim. Concorrem diretamente com outras igrejas como se fossem rivais, como se fossem concorrentes, numa disputa desenfreada para um pegar o membro do outro. Isso é chamado de proselitismo. Em vez de nós irmos ao mundo, ganharmos, como diz o Senhor, né, o mandamento de Jesus, ir ao mundo e fazer discípulos, pregando, trazendo para o Senhor aquele que não conhece o Senhor. O que as igrejas estão fazendo hoje? Eu vou pregar ali na igreja do vizinho e trazer eles para cá, que é mais fácil. Eu já trago um músico pronto, eu já trago um professor pronto, eu já trago um diácono pronto, e assim vai. Nós precisamos nos unir e levar as nossas súplicas ao Senhor, para que Ele venha intervir em nosso favor. Enquanto nós agirmos assim, cada vez mais individualizados, cada um preocupado com a sua denominação, sem um olhar para o outro, a igreja brasileira continuará se enfraquecendo. Por isso os corruptos vencem, por isso os militantes contrários à igreja vencem, por isso o nome de Jesus continuará sendo zombado nos carnavais por aí, nas manifestações por aí, e a igreja vai acabar tendo que engolir, como já tem feito, engolindo esses sapos aí, tudo calado, quieto. Sabe por quê? Porque a igreja não está se posicionando. Enquanto estamos divididos, tem um monte de gente indo para o inferno.
achando estar no caminho certo, mas estão longe de Deus, achando que estão caminhando para Ele. E a igreja muitas vezes está olhando para si mesmo, sem se preocupar com o perdido aí fora. Precisamos fazer o que Abacuque fez, levarmos a Deus as nossas queixas, as nossas dores, os nossos medos e esperar nele, que é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, que a resposta virá, ainda que ao nosso olhar essa resposta demore. E eu estou me lembrando aqui, quando eu estava lendo Abacuque, eu pensei, quanto tempo temos nós, como igreja, chorado diante do Senhor pela nação brasileira, pela situação mundial, pela situação do nosso país. Muitas vezes nós temos o costume, na maioria das vezes, de orarmos por nós, ou no máximo pela nossa rede de amigos, né? Eu oro pelo Alex, eu oro pela igreja, eu oro pelo Flávio, né? Pela Renata, a Maria, os nossos aqui, a gente sai orando. Mas quantos de nós oramos pelas mais de 3.000 mortes que aconteceram de ontem para hoje? Pelas quase 10.000 mortes que aconteceram nos últimos 3, 4 dias? A gente não está, muitas vezes a gente se assusta, menos do que no começo, olha isso. Há um ano e pouco atrás, quando morreu a gente ficou assim. Quando começou a morrer 100, 200, 300, a gente se assustava. Hoje está morrendo mais de 1.000 por dia e a gente já não se assusta mais. A gente já está se acomodando a isso, se acostumando a isso. A palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram. Irmãos, nós precisamos, eu não estou aqui fazendo apologia ao choro, eu não estou dizendo que a gente tem que se fazer de vítima, ou isso ou aquilo, não, o que eu estou dizendo é, nós como igreja estamos sentindo a dor do próximo lá, do próximo que está distante de nós, estamos chorando por aqueles que estão sofrendo longe de nós, estamos orando por eles, mesmo que nós não venhamos a conhecê-los. Precisamos entender isso. Precisamos de Abacuques aqui na nossa geração, que possa chorar e levar a Deus a súplica. Senhor, olha para a nossa nação. Senhor, olha para a minha igreja. Senhor, olha para a minha igreja. Olha para os meus amigos, olha para os meus pais, para os meus tios, para os meus familiares. Mas olha para a nossa nação. O meu povo está padecendo, o meu povo está sofrendo, Senhor. Olha para nós. Quantos de nós temos feito esse tipo de oração nos últimos meses? Tiago 4,17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, isso comete pecado. Esse comete pecado. Igreja, nós precisamos orar pelo nosso país. Nós precisamos orar pela nossa nação. Levante-se como Abacuque nesta geração. O coronavírus, como eu disse, só escancarou o que a gente já sabia, que o Brasil faliu. O Brasil está falido faz tempo. Quantos milhões têm sido desviados ao longo de tantos anos? Isso nunca vai mudar, sabe por quê? Somente Deus, só o Senhor pode mudar a nossa geração. Só o Senhor pode mudar o nosso mundo, esse Brasil que está totalmente corrompido. Só o Senhor pode mudar isso. E como que o Senhor pode mudar isso? Se a nação clamar, haverá paz, enfim. Será que nós estamos clamando? É bonito todo domingo, cada um vai para a sua igreja, cada um toca lá a sua música, um faz bonito, outro até faz, né, como eu, até toca desafinado, erra bastante e tal. Cada um no seu caminho, né, cada um fazendo o seu, e já era. Não, nós precisamos nos unir para que haja paz no nosso Brasil, para que o Senhor traga cura sobre o nosso país. O nosso país está tudo errado, né, meu? Políticos desviando. E detalhe, os políticos roubam, os políticos fazem um monte de coisa errada, desviam dinheiro. Mas sabe o que acontece? Na eleição seguinte, esses mesmos picaretas estão lá e nós mesmos estamos votando nos mesmos. Olha que coisa interessante. A população também tem um cabresto, está olhando assim, sabe, votando sempre nos mesmos bandidos. Filho mata pai e mãe e ganha indulto no dia dos pais. Qual é o seu crime? Eu matei meu pai. Mas tá bom, mas você pode comemorar o dia do pai. Eu matei minha mãe, mas pode comemorar o dia das mães na rua, não tem problema. Olha que coisa mais fantástica que é o nosso país. Aqui criminoso vira celebridade. Seus filmes, seus crimes viram filmes. Uma vergonha. Igreja, precisamos nos unir como Abacuque e clamar. Até quando, Senhor? Até quando pediremos por socorro?
Somente a intervenção divina trará a cura para o nosso país. Somente a volta à prática do verdadeiro cristianismo. E nós temos a receita na Bíblia de como voltarmos ao primeiro amor, de como sermos como a igreja primitiva. Nós temos tudo isso na Bíblia. Somente quando voltarmos a ser como a igreja primitiva, onde a igreja se preocupava única e exclusivamente em pregar e viver a palavra, fazendo assim a transformação na sociedade, fazendo com que o corrupto olhe para si e mude seu comportamento, fazendo com que, através da palavra de Deus, o pecador olhe para si, reconheça os seus pecados, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e mude a sua vida. A partir daí, a sociedade será mudada. A partir daí, o mundo poderá ser mudado. Mas vai ser difícil mudar tudo de uma vez. Comece por você, comece pelo vizinho, fale da graça do amor, demonstre a graça e o amor de Jesus Cristo ao seu próximo, ao seu vizinho, ao seu filho, à sua tia, à sua rede de amigos ali primeiro. Se mudarmos a vida de uma pessoa através da palavra de Deus, se a palavra de Deus muda a vida de uma pessoa, já fez a diferença nessa vida. Queridos, nós temos o poder que vem do alto, para fazermos a diferença onde estivermos. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Mas é interessante ver que nós podemos clamar, podemos questionar, mas nós devemos esperar em Deus. Nós podemos questionar bastante, nós podemos pedir para Deus nos socorrer, mas nós devemos ter a certeza de que Deus responde às nossas orações, ainda que a resposta demore, mas Ele responde. Olha só, mas responde mesmo? Responde. O Senhor nos responde. É interessante notar que Abacuque coloca as suas questões diante de Deus. Ele vai lá e põe, Senhor, está acontecendo isso, a injustiça prevalecendo sobre o justo, o corrupto, a violência. E por mais que Abacuque aguardasse uma resposta rápida, urgente, ele aguarda. E Abacuque 2:1 diz que ele aguarda em posição de um verdadeiro soldado. Muitas vezes nós fazemos justamente o contrário. Oramos uma vez, 2 vezes e já desistimos, Questionamos o Senhor, queremos tudo para ontem, entendemos que Ele sabe de tudo, então a gente não precisa mais pedir, a gente esmorece. A gente entrega tudo aí na conta do Senhor e vai para o bar. A gente entrega tudo nas mãos do Senhor e vamos para o futebol e vamos jogar. Esquece, não. Olha o que Abacuque fez. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Olha que coisa linda. Abacuque, ele estava esperando pela resposta divina e ele sobe a uma muralha como se ele estivesse esperando lá de longe um cavaleiro trazer a resposta. É essa a ideia, nós já vimos isso em filme, O atalaia, o sentinela, sobe no muro e observa lá de longe um cavaleiro, um mensageiro, trazendo ali uma mensagem ou alguma coisa do gênero, assim. Mas geralmente é assim que funciona, é esta a ideia. Então ele fica como uma atalaia, aguardando ansiosamente a resposta de Deus. Então ele não ficou ali moscando, não, ele ficou intercedendo, ele continuou orando, ele continuou buscando. Abacuque está nos ensinando exatamente isso, que nós podemos questionar, mas também devemos esperar atentos à sua resposta, a resposta do nosso Deus. Precisamos continuar em posição, não podemos esmorecer, nós precisamos descansar, nós precisamos confiar no Senhor e esperar
nele. Salmo 27:14 diz isso, né? Confia no Senhor e espera nele. Só que isso quer dizer o que? Esperar confiando, esperar orando, esperar se relacionando com o Senhor, estudando a sua palavra, participando dos cultos, interagindo com seus irmãos na comunidade de fé, compartilhando seus anseios e expectativas. Isso que é esperar no Senhor, descansar no Senhor. Não é só ir dormir crendo que Ele está agindo em seu favor. Ele está agindo em seu favor, mas mantenha o seu relacionamento com Ele. Espere confiando. O Senhor está olhando para você e agindo em seu favor. A resposta que o Senhor deu a Abacuque foi de arrepiar. A resposta foi de arrepiar. Abacuque 1,6 diz que Deus iria mandar então a Babilônia. Lembra que eu falei que a Babilônia vinha tomando espaço, tomando território, tudo? Deus está dizendo que Ele iria usar a Babilônia para subjugar Judá. E aí nós vamos ver que realmente na história isso acontece, né? Babilônia vem, toma Nínive, vai tomando tudo que encontra pela frente, inclusive Judá. Mas não é essa a história aqui. A questão aqui é, Abacuque ouve a resposta do Senhor e ele questiona. Como assim? A Babilônia era uma cidade, era uma nação pior que Judá. A Babilônia era uma cidade muito mais pagã. Era uma cidade totalmente idólatra, corrupta. Como que esses caras vão me julgar? Quem eles pensam que são? Eles são piores do que eu. O que eles vão poder fazer? Não, Abacuque ele fica agoniado, desesperado. Mas Deus traz uma espécie de refrigério para Abacuque em relação a esse questionamento. Até porque a Babilônia, se vocês estudarem depois a Segunda Reis, Crônicas, vocês vão ver que a Babilônia também, após esse cenário, após esse evento, a Babilônia também é julgada e punida, castigada por Deus por conta da sua idolatria. Mas a resposta que Deus dá a Abacuque traz a ele um certo refrigério. Capítulo 2, Deus dá a certeza de que esses pecadores ímpios não passarão impunes, mas aquele que permanecer fiel à palavra de Deus, esse prevalecerá. Olha o que diz Abacuque 2, de 2 a 4. Então o Senhor o respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. A ideia aqui era de se escrever em tábuas de argila, né, assim como na Babilônia. Então você escrevia o recado e um arauto, né, o anunciante, o mensageiro saía correndo, parava e lia a mensagem. Corria para o outro lado, lia a mensagem. Isso denota a urgência da mensagem que Deus está dando, entregando para que Abacuque a anunciasse. Escreva em tabuinhas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Acalme-se, Deus está cuidando de tudo. Deus está dizendo, vai chegar o tempo, vai chegar o momento em que as coisas acontecerão, em que a sua resposta virá. A visão, ela fala do fim e não falhará, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, em outras versões, o ímpio está inchado. Aqui o ímpio, essa referência é a Babilônia, toda poderosa Babilônia. Aqui é como se dissesse, né? Eles estão vindo, se achando, né, porque são poderosos, porque estão destruindo, dominando outras nações, né, mas Deus está dizendo aqui, Deus sabe os desejos deles que são maus. Eles vão dominar vocês, os pecadores, os corruptos sofrerão, mas o meu justo viverá pela sua fidelidade. Olha que bênção! O ímpio, o arrogante, planeja e executa coisas segundo as suas intenções, segundo os seus padrões do seu coração deste mundo. Porém, o justo, o homem vivendo fielmente, exibindo a sua fidelidade diante de Deus e dos homens, este, o justo, o justo fiel a Deus, a sua palavra, a sua lei, este prevalecerá. O justo é aquele indivíduo cuja vida está em conformidade com os padrões de Deus, tais como revelados em sua palavra.
Em Judá havia muitos homens que se deixaram corromper pelo paganismo, que foram adorar outros deuses, mas ainda havia ali os fiéis a Deus. E Deus está olhando para o seu justo, aquele justo, o meu justo, que permanecer fiel aos caminhos do Senhor, à lei, aos mandamentos do Senhor, este não sofrerá. Este mesmo texto Paulo vai usar lá em Romanos, em Gálatas, até Hebreus 10, como a Renata leu hoje no início do culto. Vai usar esse texto para falar sobre a justificação pela fé. Porém, esse texto, o texto aqui em Abacuque, não está relacionado ao fato de crer, que Paulo faz essa aplicação lá em Romanos. Aqui a questão é que os justos, aqueles que viverem fielmente de acordo com a lei de Deus, não como os líderes corruptos que vivem lá, que perverteram a lei em Israel, que perverteram a lei através da violência e da injustiça, e nem como os arrogantes babilônios no contexto de Abacuque. Não importa, querido, o quão humilhado, o quão desprezado você tenha sido, não importa a situação que nós estejamos passando, não importa a questão do cenário que nós estamos vivendo, permaneça firme no Senhor, porque o que é fiel a Ele, receberá a honra dEle sobre a sua vida. Lembre-se de Jó. Jó 13,15 diz, ele dizendo, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que eu morra, nele eu esperarei. Permaneça fiel. A fidelidade do justo valerá a pena, porque a sua fidelidade a Deus é o que lhe fará entrar, é o que dá a você o acesso à presença eterna do Pai. Ainda que a resposta do Senhor sobre a sua vida, sobre os seus questionamentos se demore, permaneça fiel à sua palavra, permaneça fiel a Ele, pois a resposta virá. Pode ser que venha até no meio de luta, pode ver que venha até numa forma de um cativeiro, como foi a Babilônia com Judá, mas a resposta do Senhor vem. E mesmo que você passe, assim como Judá foi levado cativo depois para a Babilônia, lá na Babilônia, o povo judeu, aquele que permaneceu fiel ao Senhor, prosperou, foi abençoado, foi atendido, mesmo no cativeiro. Eu quero dizer para você que nós, ainda que passamos por situações difíceis, ainda que passamos pelas pandemias da vida, pelo Covid-19, por medo, por dor, por falta de dinheiro, talvez até por falta de comida, o Senhor está com você em toda e qualquer situação. Permaneça fiel a Ele e à sua palavra. Permaneça fiel e alegre-se no Senhor, independente da circunstância. E aqui vem o salmo clássico, que é o capítulo 7 de Abacuque, um texto muito lindo, da esperança que Abacuque tem no Senhor, porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Todavia, em qualquer situação, ainda que não haja nada, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Ainda qualquer coisa venha acontecer na vida do fiel, esse fiel vai olhar para o Senhor e vai entender que qualquer coisa que aconteça, nada o afastará do Senhor. As respostas que esperamos do Senhor podem demorar a chegar, mas independente de qual seja o cenário que você esteja vivendo, permaneça fiel ao Senhor. O verso 17 não está retratando a falta de fruto na figueira e na videira, ou na vide, como lemos, como resultado de causas naturais, e sim o cenário desolador da qual Judá se encontrará quando dominados pela Babilônia em consequência dos seus pecados. A figueira simbolizava a tranquilidade e a prosperidade de Israel. O fruto significava o crescimento da terra. A videira, a figueira representa o amor e cuidado de Deus para com Israel. As azeitonas representavam a fertilidade, a beleza, a bênção divina, paz, generosidade. Faltar vacas nos currais e mantimento na terra significava que a alimentação, talvez a fome, pararia sobre eles. Tudo que uma nação precisa para se manter será tirada para que eles se voltem ao Senhor. Irmãos, e hoje cedo eu estava falando isso com a Renata, Às vezes, ou na Bíblia mesmo, aqui no Antigo Testamento, nós vamos ver muitas vezes
Deus agindo, nós olhando, achamos que Deus é radical demais, né? Porque Deus, ele não está preocupado, me entenda o que eu vou dizer, mas Deus, ele, por amor a você, por amor à sua vida, Ele não está preocupado se você vai passar fome, Ele não está preocupado se você vai sentir dor, se alguém vai morrer, não, Ele não está preocupado com isso. Ele quer te ensinar, e Ele quer ter você com Ele, porque o sofrimento para nós, né, o sofrimento na Bíblia, ele é sempre didático, e às vezes nós sofremos porque Deus está nos ensinando a depender em tudo e totalmente dEle, e aqui Ele está dizendo isso, aqui Abacuque está dizendo isso, ainda que falte tudo, ainda que falte o básico para eu viver, eu sei que Deus está preocupado comigo, eu sei que Deus me ama, e por isso eu vou me alegrar no Senhor em toda e qualquer situação, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque eu posso perder casa, eu posso perder carro, eu posso pegar Covid, eu posso inclusive morrer, mas eu não quero perder a minha salvação, eu não quero perder o meu contato com o Senhor, Ele é a minha alegria. Nada é mais importante do que a minha salvação, do que o meu relacionamento com Deus. Como eu disse aqui, eu não estou fazendo apologia à desgraça, ou à falta de tudo, apologia à morte, apologia ao Covid, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes precisamos perder tudo para entender que na verdade nunca tivemos nada. Muitas vezes precisamos perder tudo para entender que na verdade nunca tivemos nada. Estamos passando sim o pior momento da história mundial da nossa geração. Eu acredito que na nossa geração nós não vamos, eu espero, né, que daqui para frente, quando a pandemia do Covid passar, eu acho que nesse século, nessa geração, nós não vamos passar numa situação tão grave como essa. Muitas vezes nós choramos, nós reclamamos, em alguns casos nós até brigamos com Deus, né? Mas nós precisamos, na verdade, olhar para nós mesmos e ver que talvez nós podemos fazer mais do que temos feito. Se nos juntarmos em oração, se a igreja brasileira se juntar em oração e clamar, eu creio que as coisas poderão mudar. Não vai adiantar ficar indo lá só lá no Bolsonaro, orar por ele e fazer um monte de coisa aí para sair na mídia. Não vai adiantar isso não. Nós precisamos orar pelo Bolsonaro, temos que orar pelo Lula, temos que orar pelo STF, temos que orar pelo STJ, nós temos que orar por todo esse bando, para que o Senhor possa converter esses corações duros e para que haja uma mudança na nossa nação. Em Judá, a violência, a injustiça, a corrupção que tomou conta daquele país, mas houve um profeta que se levantou, houve um profeta que ousou perguntar a Deus até quando ele iria permitir que isso acontecesse, e Deus o respondeu. Então eu quero dizer para você que nós também nós podemos e devemos clamar ao Senhor, levar as nossas súplicas a Ele, principalmente orarmos pela nossa nação, porque o Senhor há de responder. No Brasil, a violência, a injustiça social, a corrupção está em toda parte, de cima para baixo, os mais poderosos acabando com os mais pobres, e onde a igreja do Senhor está, precisa haver unidade para levarmos essas questões ao Senhor, confiar nele ao ponto de dizer que ainda que as coisas não mudem, ainda que as coisas piorem, ainda que falte tudo, ainda que o Covid continue matando, continue devastando tudo, eu continuarei firme, eu continuarei me alegrando no Senhor, exultando ao Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos